Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Samuel, sou desenvolvedor, trabalho com React, Node, TypeScript, JavaScript, com automações. Estou há bastante tempo no mercado. Bom, hoje eu vou tratar aqui sobre o assunto de interface versus type, ou seja, como nós podemos tipar o nosso projeto com interface ou com type. Qual é a diferença entre os dois? E qual o melhor momento de utilizar cada um desses dois, tá? Então, basicamente, vamos começar aqui pela interface, tá? Formas que a gente tem de utilizar a interface. Por exemplo, vocês vão ver que elas são bem parecidas. Então, eu vou criar uma interface aqui de teste, que vai ser a interface user. Uma coisa que eu utilizo muito quando eu vou criar uma tipagem ou uma interface aqui, principalmente, eu coloco um i antes da palavra. Por que que eu coloco esse i? Justamente para saber que é uma interface, tá? Bom, aqui a gente não tem o React instalado, né? Então deixa eu, nesse projeto aqui em específico, a gente vai tratar sobre TypeScript purão aqui em arquivos TS. E também vai funcionar da mesma forma no TSX. É só para não gerar nenhum erro ali, tá bom? Bom, basicamente, eu vou criar aqui com um name de string. Vou criar com um age de number. Agora, eu vou criar um type que vai ser basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, type, aqui você pode colocar um T antes. Depende muito, tem pessoas que colocam, tem pessoas que não colocam. Eu acho interessante colocar o I em interface, o T em type. O T, assim, ele não é tão utilizado, mas vamos utilizar aqui. Tá? Então vai ser T, a gente vai colocar aqui user, ou dá para fazer o seguinte, assim, vamos tirar isso aqui só para a gente, vamos deixar assim o T mesmo, só para não confundir a cabeça. Pronto. Vou criar a mesma coisa, name, string, age, number, pronto. Basicamente os dois são aqui a mesma coisa, mas a grande questão é, em que momento e quais os benefícios de cada um. Os dois, nesse caso, fazem as mesmas coisas e funcionam corretamente. Então, se a gente vier aqui colocar um name e tipar essa variável com user e colocar que vai receber um objeto com o name de opa, aqui, Samuel, e de vamos colocar 99. Pronto. Vai funcionar da mesma forma se eu colocar tanto a interface quanto o type aqui, beleza? Agora, quando que a interface é interessante? Quando a interface é interessante? Ela é interessante quando a gente trabalha principalmente com componentes, com props dentro do React. Então, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com um objeto. Aqui a gente vai ter a nossa interface aqui. Deixa eu até apagar esse type aqui, para a gente não confundir. A gente vai ter a nossa interface aqui. Então, vamos supor que a gente vai ter um componente aqui que vai ser, ó, um componente que vai ser de um React, por exemplo. Deixa eu escolher isso aqui, Button. Nesse componente, ele tem que ter um button props. Que o que são os button props? Seriam as propriedades daquele componente, que já é um pouco diferente dos valores aqui, tá?
As props é basicamente o onClick, que seria a ação daquele botão, que seria um componente, e o label seria o texto. Tá? Essa dinâmica a gente utiliza tanto no Angular quanto no Vue.js também. Então, eu vou criar aqui uma interface, button, props. Aí aqui eu vou colocar um label, que vai ser um string, e vou colocar um onClick. Opa, onClick. Pronto. Que ele vai ser uma função, no caso, né? Isso, uma função. Uma função para retornar no void aqui, ou seja, vai ser uma função que vai retornar alguma coisa, um texto, enfim, qualquer coisa que você vai utilizar no seu projeto. Aqui no React também, a gente tem que sempre adicionar um return, ou seja, vamos supor que seria um button. Deixa eu copiar ele aqui. E nesse button a gente vai ter um label e a gente vai ter aqui um onClick, que vai ser onClick. Basicamente seria isso. Aqui a gente está trabalhando de uma forma em que a gente está passando o label, vai passando, quando a gente for chamar esse button, teria um export aqui no React, né? Claro que não estamos aqui fazendo com o React em si. Mas, supondo que fosse no React, teria um button aqui, um export. A gente iria importar este botão e iria passar um clique, que seria a função, e iria passar também um label, tá? A partir disso, a gente iria também utilizar o iUser, no caso, a interface dentro de um formulário, dentro de um outro contexto, tá? Mas aqui, basicamente, seriam em componentes, em props. Um outro ponto também que a interface tem, que é muito legal, é o extend. O que seria o extend? Vamos supor que extend. Vamos supor o seguinte: a gente tem uma interface que vai se chamar person. Dentro desse person a gente vai receber um name string. Perdão pelo barulho. Dentro desse person a gente vai ter uma outra interface que vai ser developer. É o seguinte, assim, developer. Só que qual que é a grande questão? Para eu não precisar digitar aqui, para eu não precisar digitar aqui um name string de novo e digitar aqui um skills, não, melhor, vou digitar tecnologias, que seria um array de string, uma lista no caso, né? Basicamente, para não precisar fazer isso, a gente pode remover essa linha aqui. Isso pensando em um projeto grande, tá? Eu posso utilizar aqui o extend. E aqui eu vou colocar o person. Esse aqui é o extend minúsculo, tá? Pronto. Então aqui, o que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte: agora a nossa interface developer ela vai aceitar também os dados de person, ou seja, o nome, se tiver aqui um age, teria que aceitar tudo isso. Então isso evita da gente ficar repetindo o código, repetindo as mesmas coisas, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma variável const developer, vou tipar ela, não vai ser com person, tá? Porque se eu tipar só com person, ele vai aceitar só o name. Mas se eu colocar aqui o developer e passar um objeto, que seria algo que vem de uma API, seria algo que vem de um formulário, qualquer coisa. Basicamente aqui iria passar o name
iria passar o tecnologias. Aqui, tecnologias. Dentro dessas tecnologias, eu iria passar, por exemplo, o React, iria passar o Node.js, iria passar também, por exemplo, N8N, enfim, Supabase, entre outras questões. A gente vai pegar um exemplo bem parecido com o Type mais para frente. Mas, enfim, isso aqui basicamente deixa a leitura do código muito melhor e muito mais prática. Então, a gente consegue reutilizar essas interfaces, tá? Um outro ponto também seria o Declaration Measure. Vamos digitar ele aqui. Declaration, Declaration Measure. Assim. Como que vai funcionar ele? Vamos supor que a gente tem uma interface user com o name string. E aqui vamos criar uma outra interface. Aqui, user. Aqui você pode colocar o i também, se quiser, tá? Não tem problema. Como eu comentei da interface, tá? Vai funcionar de qualquer maneira, você adicionando o i ou não. E vamos colocar aqui um age number. Isso aqui, utilizando a interface diferente do type, se você fizer essa mesma coisa aqui com type, não vai funcionar. Ele vai gerar um erro, porque você não pode ter dois types com o mesmo nome. Mas com interface, isso é tanto perigoso quanto bom, né? Ao mesmo tempo. Depende da forma como a pessoa vai utilizar. Mas nesse caso, no final das contas, quando fosse utilizar esta interface a user, ele iria ficar assim. Então, às vezes você estaria trabalhando e pensando, ou só tinha visto essa interface no projeto, somente esse trecho, e não tinha visto esse em cima. Ah, mas aqui está como obrigatório passar o name. E às vezes você está ali num erro, pode ser isso, pode acontecer, tá? Beleza, então vamos lá. Opa, vamos para o próximo ponto, que agora a gente vai utilizar o type. Aí que a gente vai entender algumas diferenças, tá? Deixa eu excluir isso aqui. A gente vai utilizar o type aqui. Com o type, vamos pegar a mesma lógica. O type se escreve assim, tudo minúsculo, sem frustração, sem nada, ok? Type use. A gente vai utilizar um name string, padrão, igual a gente estava utilizando ali. Agora, a gente vai pegar o mesmo exemplo, perdão, o mesmo exemplo, opa, aqui. Vou colocar um age number. Isso aqui, quando você rodar o projeto, ele vai gerar um erro, porque não se pode declarar dois types do mesmo nome no mesmo escopo de projeto, tá? Então, isso é bem importante e é uma grande diferença entre os dois. E é nesses momentos que a gente precisa entender como utilizar o type. Bom, no type também, a gente consegue fazer uma coisa muito legal, que é o seguinte: valores específicos. Vai faltar algumas acentuações ali, mas tranquilo. Vamos seguir aqui no type. Bom, type status, ele vai receber um loading de aqui, ou success ou erro. Opa, erro. Qual que é a grande questão? Na interface a gente não consegue fazer isso aqui, ó. O que que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, que a minha variável status, ela só pode receber
um desses outros valores, que é loading, success ou erro. Ela só pode receber um desses três valores, perdão. Então, se eu colocar aqui teste, ela vai gerar um erro. Por que que ela vai gerar um erro? Porque eu defini na minha variável que eu só posso receber loading, success e erro. Eu só posso receber isso. Eu não posso receber nenhum outro valor. Nem number, nem assim, por exemplo, nem erro dessa forma. Eu não posso nada, somente esses valores que a gente especificou exatamente com as mesmas letras ou números que tiver, ok? E isso é muito bom, porque a gente consegue definir, cara, muita coisa mesmo, assim. Um outro ponto também, em Union Types. O que que esse Union Types faz? Vamos pegar aqui um exemplo que fica mais prático. Substring, number. Na interface, não sei se vocês repararam, mas a gente não conseguiu fazer isso. O que que a gente está dizendo? A minha tipagem ID, ela só pode ser string ou number. Ou seja, se a gente passar boolean, não vai funcionar. Mas qual que é a grande vantagem? Às vezes acontece, eu já peguei alguns projetos assim, que a mesma tipagem é utilizada, por exemplo, no login, por exemplo, não no login, mas no e-commerce da vida, no input de uma página que vai ser o valor. É errado, dependendo aí da estrutura do projeto, né? Mas já aconteceu de pegar projetos assim, que numa página de carros estava passando o ID como string e salvando no banco, na coluna no banco de dados, na coluna, estava salvando como string. E numa outra página, por exemplo, estava passando ali uma página de motor. Ele vinha como number e ele era salvo no banco de dados como number, tá? Então, assim, depende muito da estrutura, tá? Não necessariamente também isso é um erro grave, né? Mas a grande ideia é manter ali uma estrutura padrão, né? É manter um formato de valores corretos, né? Que são iguais, que são parecidos. Ou às vezes a estrutura do projeto teve que ser assim por algum motivo, tá? Então, depende muito. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa variável, tipar ela aqui com ID e passar tanto um 10 aqui, quanto um string. Vai funcionar, vai dar certo. Agora, o que vai dar errado é fazer o seguinte, passar um true aqui. Errado, assim não vai funcionar. Desse jeito não vai dar certo. Beleza? Agora a gente vai para as tuplas. Estamos correndo aqui para o final. Nas tuplas, a gente vai ter que, vamos supor, um type coordinates que vai receber um array, opa, perdão, vai receber um array de números no caso, né? Só que em um grande ponto vai receber só dois. Se receber um outro valor aqui, vai dar erro, não vai funcionar, beleza? Bom, deixa eu mostrar aqui uma variável. Const location vai ser tipada com coordenadas. Ideal também, pessoal, fazer o seguinte: sempre deixar a letra inicial da tipagem com a primeira letra maiúscula, tá? Isso é importante para você diferenciar, tá? Então vamos lá. Vai receber os valores, vai receber um array. Se eu passar aqui 1, 2, 3 e aqui 0, 9, vai dar errado. Por que que vai dar errado? Porque a gente definiu aqui dois numbers, ou seja, tem que ser number. Não importa, tem que ser number. E se a gente vier aqui e passar 45? Vai dar erro.
Por quê? É um número? Sim, é um número. Mas a gente definiu dois números que vão ser aceitos no array de string ou no array de number. A gente só definiu dois. Então isso aqui dá erro. Essa é a forma correta, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui embaixo como errado. 25. Errado, não vai funcionar. Beleza? Um outro ponto também para a gente finalizar aqui, encerrar muita coisa hoje, que são o, perdão, intersection types. Como que funciona isso aqui? A gente pode também combinar vários tipos. Igual a gente fez com extend em interfaces, a gente também pode fazer em types. Então, a gente tem aqui types, person, perdão, types não, type. Type person vai receber um name string. Opa, volta. Vai receber um name string. E a gente tem agora type employer. Assim que escreve, exato. Agora o que a gente vai fazer? Igual a gente fez na interface. A gente vai pegar o employer e vai estender. Vai fazer uma combinação com person. Então, a gente vai pegar o person e, bom, aqui a gente meio que já está fazendo, né? Mas se eu vir aqui e fizer o seguinte, e colocar assim, vai dar errado. O que que eu tenho que colocar antes daqui do Chaves? O e-comercial. Se eu colocar o e-comercial, ele vai funcionar corretamente. Então, a gente vai colocar aqui um salário, e vai receber um number. Basicamente, é isso. É como se fosse um... Vou trazer um exemplo aqui, mas é como se fosse o extend, tá? Não tem segredo. Aqui a gente vai colocar o employee, onde vai receber um objeto com o name... Oh, perdão. Vai receber um objeto com o name... Aqui, agora sim. De Samuel e um salary, por exemplo, de 200. Bom, basicamente é isso, que é a mesma coisa que o Extend. Então, aqui, essas são as diferenças do type para a interface. São regras simples, contextos simples, tá? Que a gente vai sempre utilizar, que um vai ser melhor que o outro. Então, basicamente, são essas as diferenças. Eu, Samuel, gosto de utilizar o type para valores específicos. Por exemplo, um formulário. Um formulário, cara, só assim, igual a gente utilizou aqui. Ó. Ele vai poder aceitar um string ou um number. Então, é bom a gente utilizar o type nesses momentos. Ou então, um select, um checkbox, alguma coisa assim. Vai poder receber só esses três valores. Cara, isso é muito bom. Olha como fica tipado isso aqui. Agora, para a gente utilizar em componentes React ou Vue.js ou Angular, cara, eu prefiro utilizar a interface, porque a gente define melhor os tipos. Ah, vai ser string, mas pode ser qualquer string, não necessariamente vai ser algo nesse sentido aqui. É igual para um array de number, um array de string. Depende muito do contexto, beleza? Bom, basicamente é isso. A gente tratou aqui sobre a interface, sobre os objetos, sobre os onion types, combinação de tipos, entre outros fatores. Bom, agora eu quero saber o que que você acha a melhor forma como você utiliza, o que você prefere, tá? Então, deixa aqui nos comentários. Eu utilizo o LinkedIn, estou pelo LinkedIn, estou pelo Instagram, WhatsApp, pelo meu blog. Onde você achar melhor de entrar em contato, conversa lá, chama lá para a gente conversar, beleza? Então é isso, obrigado por assistir até aqui
Até mais.